o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 2. 6 anos se passaram desde o dia em que Jin escolheu a barizada. Ele não precisava mais sentir a vergonha de ter a babá trocando suas fraldas, mas ainda era difícil para ele imitar a atitude de uma criança. Eu quero escapar deste castelo da tempestade, já. O castelo da tempestade. Um castelo separado do castelo principal do clã Hunkandel. Nenhuma criança Hunkandel pode dar um único passo para fora do castelo da tempestade até que façam 10 anos, para protegê-los de tentativas de assassinato. Que tipo de louco tentaria assassinar as crianças dos Hunkandel? Mesmo seus piores inimigos, os Ipels, não ousariam. Na verdade, houve um certo caso, cerca de 200 anos atrás, quando alguém tentou fazer isso. O clã Kujen, outro clã de mestres espadachins, atacou os Hunkandels, e 9 crianças pequenas do clã Hunkandel acabaram sendo mortas. No entanto, no dia seguinte, todo o clã Kujen foi aniquilado, incluindo todos os membros da família e as famílias dos servos, e desapareceu da história. Desde então, tem sido uma tradição e regra dentro da casa Hunkandel que todas as crianças permaneçam dentro do castelo da tempestade após seus rituais de seleção até que completem 10 anos de idade. Que tédio! A atmosfera no castelo da tempestade era realmente digna desse nome. Ele estava localizado no pico do Monte Muraka, considerada a montanha mais alta do mundo. Como o nome sugere, uma tempestade cerca o castelo o tempo todo, durante todas as 4 estações. A chuva, vendavais e relâmpagos afetaram constantemente o topo da montanha. Este lugar não é adequado para o crescimento emocional de uma criança. Não é à toa que meus irmãos acabaram se tornando tão violentos e brutos. É por causa desse maldito lugar. Havia apenas 2 outras crianças Hunkandel residindo no castelo com Jin. Seus outros 10 irmãos tinham mais de 10 anos de idade. Jin e seus 2 irmãos, os 5 cavaleiros de elite que os protegiam, suas babás, e os 10 servos eram as únicas pessoas que ocupavam o castelo da tempestade. Jin. Assim que ouviu a voz do chamado, a frustração e irritação de Jin aumentaram exponencialmente. O menino chamando por ele com aquela voz irritante era Daytona Hunkandel. Ele era 2 anos mais velho do que Jin. Por que você está sozinho sem sua incrível barizada? Você a perdeu. Kuhairai. E o outro irmão que estava zombando dele era Aitona Hunkandel. Como seus nomes indicavam, os 2 eram gêmeos idênticos. Os gêmeos Tona do clã Hunkandel. Durante sua primeira vida, todos que haviam lidado com esses gêmeos concordaram unanimemente com uma afirmação: que eles eram o diabo encarnado. Esses pirralhos irritantes. Jin se virou para encará-los. Ele não tinha uma única boa memória sobre os gêmeos Tona. Eles o intimidaram desde tenra idade apenas por selecionar barizada durante seu ritual. E alguém estaria seriamente enganado se subestimasse os pirralhos de 9 anos e seus assédios. A primeira coisa que esses irmãos fizeram quando deixaram o castelo da tempestade aos 10 anos de idade em sua vida anterior foi assassinar alguém. Era assim que eles eram por natureza. Como Jin não reagiu à zombaria, os gêmeos Tona continuaram a perturbá-lo. Gile, a babá de Jin, havia deixado temporariamente o castelo da tempestade hoje. Os gêmeos esperavam ansiosamente por esse dia e não tinham intenção de deixar Jin passar o dia em paz. Ei, estamos conversando com você. Onde está a barizada? Os gêmeos Tona começaram a atormentá-lo há 1 ano nesta vida. Tinha começado como uma leve perturbação que Gile não notaria. Alguns exemplos eram trancar a porta quando ia ao banheiro ou colocar um monte de sal na sopa. Mas depois disso, começou a aumentar. Eles amarraram um pássaro morto na maçaneta da porta do quarto de Jin e secretamente liberaram um escorpião venenoso do jardim do castelo da tempestade na cama de Jin. Mesmo assim, Jin suportou em silêncio. Os gêmeos se aproximaram do irmão mais novo com passos largos. Enquanto ele os observava com indiferença, um sorriso malicioso começou a se formar no rosto de Jin. Não tenho certeza de onde coloquei. Oh, talvez eu enfiei no cu de vocês. Os gêmeos congelaram e olharam de um para o outro e para seu irmão mais novo. Essa não era a reação que esperavam dele. Arrombados. Apesar de serem assassinos inatos, os gêmeos Tona ainda eram crianças de 9 anos. Era um termo agressivo para os 2.
Quando perceberam a natureza ofensiva da expressão, os rostos dos Tonas começaram a ferver de raiva. O que você acabou de... Você enlouqueceu, Jin. Acorde logo. Sua babá não está aqui para protegê-lo hoje. Pô. Jin deixou escapar um pequeno sorriso de escárnio e deu um passo em direção aos irmãos. Os gêmeos Tona não eram os únicos esperando a ausência de sua babá. Em vez disso, Jin estava esperando que esse dia chegasse com muito mais ardor do que eles. Ele mal podia esperar para vencer esses pequenos demônios em submissão. Meu eu antigo de 7 anos de idade nunca poderia ter pensado em enfrentar os gêmeos Tona. Mas ele era diferente agora. Mesmo que os dois irmãos antes dele fossem uma década mais velhos, Jin estava confiante de que poderia matar pelo menos um deles. Não tendo percebido a urgência de sua situação, os gêmeos Tona corajosamente continuaram olhando para Jin. Se você implorar por perdão agora, vamos deixá-lo em paz quebrando seu nariz. Caso contrário, vamos garantir que você esteja em um estado muito pior do que o pássaro em sua porta ontem. Aproximadamente 5 passos para uma criança de 7 anos. Essa era a distância entre Jin e seus irmãos no corredor do Castelo da Tempestade. Ah! De repente, Aitona gritou quando ele se agachou no chão. O assustado Daytona olhou ao redor para verificar os arredores, apenas para perceber que as costas de seu irmão gêmeo estavam sendo esmagadas por Jin sob os pés. Jin instantaneamente diminuiu a distância entre eles e plantou o punho no estômago de Aitona. Ai! Ugh! Eventualmente, Daytona levou um soco no queixo e desabou no chão. Foi a primeira vez que foram atingidos dessa maneira. Além disso, o punho do irmão de 7 anos parecia um pedaço de gelo. Frio e duro. O que foi isso? No instante em que foi atingido, Daytona avistou uma aura negra em torno do punho de Jin. Mas ele não teve tempo para pensar nisso. Quando ele começou a voltar aos seus sentidos, outro soco veio voando para ele. Bael! Argue! Seu grito de dor não pôde escapar de sua boca, como se sua garganta estivesse bloqueada por algo. Tudo o que ele podia fazer era rachar o cérebro e descobrir onde tudo tinha dado errado enquanto lágrimas latejantes escorriam por seu rosto. Ninguém mais estava no corredor. Eles escolheram este local especificamente para perturbar Jin, mas os gêmeos Tona nunca poderiam imaginar que sua decisão voltaria para mordê-los. Sobre aquele pássaro lamentável que vocês dois pisotearam até a morte, dê-lhe um enterro adequado. Baque! Jin continuou sobre os dois gêmeos inconscientes e balançou os punhos enquanto falava com uma voz monótona. Estou indo longe demais. Eles tecnicamente ainda são crianças. Uma hesitação repentina se apoderou dele, mas acabou desaparecendo tão rapidamente quanto havia surgido. As versões anteriores dos irmãos Tona de 9 anos eram muito piores do que a atual deles. Eles até o fizeram engolir merda de cavalo. Se Jin se contivesse hoje, os gêmeos provavelmente tentariam cometer atos semelhantes novamente. Uf! Depois de uma longa surra, os corpos dos dois gêmeos inconscientes começaram a convulsionar. Seu irmão mais novo finalmente se levantou e olhou para eles com indiferença. É melhor vocês dois fazerem o seu melhor para não chamar minha atenção de agora em diante. Enquanto vocês quiserem viver, é claro. Jovem mestre. Tendo sentido a atmosfera incomum no castelo, um cavaleiro encarregado de sua proteção veio correndo pelo corredor. Ele era um cavaleiro guardião de primeira classe e normalmente não teria ficado chocado com uma briga de socos entre crianças, mesmo que fossem do clã Runkandel. No entanto, mesmo ele não pôde evitar olhar em descrença para Jin, que estava olhando com indiferença para os gêmeos inconscientes deitados no chão. O jovem mestre de 7 anos de idade esmurrou seus irmãos mais velhos. Ele não conseguia acreditar. Normalmente, deveria haver uma grande diferença no físico entre uma criança de 7 e 9 anos. Além disso, os gêmeos Tona tinham aprendido as artes marciais Runkandel recentemente. Por outro lado, Jin ainda não tinha começado a aprender artes marciais. Na verdade, ele não tinha começado a aprender absolutamente nada. Pelo menos, foi isso que o cavaleiro guardião foi informado. Ugh! Jovem mestre Jin, o que acabou? O cavaleiro perguntou a ele quando Daytona soltou um gemido quase inaudível. Eles começaram a brigar do nada. Como é?
Eles lutaram entre si. O cavaleiro percebeu imediatamente que Jin estava mentindo, mas ele não podia mais prosseguir com o assunto. Ele podia ver Jin sorrindo, como se tudo tivesse ocorrido de acordo com seu plano. Embora o dever do cavaleiro guardião fosse proteger as crianças, ele ainda era um estranho para esta família. Ele não estava em uma posição em que pudesse discutir com os jovens mestres do Castelo da Tempestade. Eu já sabia que os filhos do clã Roncandel eram violentos e brutais, mas isso só confirma minhas crenças. Eu deveria apenas me reportar ao patriarca e ficar fora disso. O cavaleiro curvou-se cortesmente para Jin. Ele pode ter 7 anos, mas ainda era um Roncandel genuíno pelo sangue. Entendi. Então, devo levar os jovens mestres Tona ao médico. Não precisa. Há outro lugar que meus irmãos precisam ir. Outro lugar? Onde é? O túmulo. O túmulo. Leve-os para mim. Conforme a luz nos olhos de Jin mudou, o cavaleiro não teve escolha a não ser pegar os meninos inconscientes em seus ombros. Vamos. Ele desajeitadamente seguiu o menino à sua frente. Jin estava indo em direção ao pequeno monte no quintal do Castelo da Tempestade, onde uma forte tempestade estava caindo. Era o túmulo do pássaro. O pássaro que os gêmeos Tona mataram. O pequeno monte ainda não havia sido destruído pela chuva torrencial. Coloque-os no chão. Mas, jovem mestre, a tempestade. A forte tempestade estava prestes a engolir o cavaleiro e Jin, sem mencionar os 2 meninos inconscientes. Jin não respondeu e apenas o encarou bem nos olhos. O cavaleiro logo percebeu que era uma ordem. Ele podia ver pela atitude de Jin. Era a atitude de um Roncandel que estava dando uma ordem séria. Ele nunca poderia imaginar que uma criança de 7 anos pudesse ter uma aura tão imponente e real. O cavaleiro não tinha o direito de recusar. Mesmo que o comando prejudicasse outro Roncandel, ele ainda não poderia recusá-lo. Em primeiro lugar, os gêmeos Tona não estavam acordados para ordenar que ele recusasse agora. Tudo o que ele podia fazer era seguir o comando do Roncandel antes dele. Não cabia a ele considerar as consequências dessas ordens, cabia ao patriarca e aos anciãos. Mesmo que os gêmeos Tona morressem de hipotermia, o clã Roncandel não colocaria a culpa no cavaleiro. As disputas e brigas familiares eram comuns dentro do clã. Eu devo obedecer, jovem mestre. Ele colocou os gêmeos na frente do túmulo. Os 2 meninos ainda estavam imóveis, exceto por algumas contrações ocasionais. Os gêmeos Tona foram resgatados 2 horas depois por Gile, que estava voltando de seu passeio. Os 2 tiveram pneumonia aguda por alguns dias, e não ousaram olhar Jin nos olhos até o dia em que deixaram o Castelo da Tempestade. A região oriental do continente, a área desprotegida, também conhecido como Mar Negro. Siron estava meditando nesta terra infestada de monstros por alguns dias. Ele estava apenas sentado no chão, mas os monstros próximos não ousariam se aproximar dele, mesmo aqueles do tamanho de prédios. Logo, um homem coberto com o sangue de incontáveis monstros caminhou em direção a Siron. Saudações ao patriarca. Este é Khan. Era o cavaleiro guardião que obedeceu às ordens de Jin e deixou os gêmeos Tona na tempestade 10 dias atrás. Algum problema? Siron perguntou ao abrir os olhos com cuidado. Vim relatar sobre uma disputa entre os jovens mestres no Castelo da Tempestade. Não tem como você atrapalhar meu treinamento, só por causa de uma disputa entre crianças. Pode falar livremente. Khan explicou os detalhes do incidente e um sorriso surgiu no rosto de Siron. Então, os gêmeos morreram. Eles pegaram pneumonia aguda, mas suas vidas não estão em perigo. Então eles devem ter aprendido uma lição importante. Entendo. Você pode voltar. Entendido. Khan havia lutado desesperadamente contra inúmeros monstros por 3 dias inteiros apenas para fazer esse breve relatório, mas ele não guardava nenhum ressentimento contra o patriarca ou o jovem mestre. Ele silenciosamente voltou para a direção do Castelo da Tempestade. Eu deveria ir ver o mais novo pessoalmente. E então, Siron apareceu no Castelo da Tempestade um mês depois.